Irmãos, hoje nós vamos estudar, como o pastor falou, o capítulo de número 10, né? A gente está quase encerrando, né, pastor? Eu acho que o senhor vai fazer a conclusão ainda depois? Vai, né? E o capítulo 10, o título é Por que discernir o Espírito? Qual a necessidade que a gente tem de discernir o Espírito? De tentar investigar e descobrir quem é que está por trás daquela voz, daquela teologia, ou daquela pregação, ou daquela palavra, ou daquela ideologia. Será que é o Espírito de Deus? Será que é o Espírito do homem? Ou às vezes até será que é o Espírito do adversário tentando nos confundir? Então o autor Craig Keener nos convida a refletirmos nessa noite a importância de sabermos e, acima de tudo, buscarmos de Deus. O livro fala, né, do Espírito na igreja, e buscar do Espírito Santo esse discernimento que de nós mesmos nós não temos. Só Deus para nos revelar. Eu não sei se os irmãos já tiveram aqui a sensação, eu já tive algumas vezes, e a gente às vezes fica com temor. Eu já tive várias experiências assim, que às vezes até na igreja, muitas vezes, chegou o fulano pregador, fulano tal, às vezes até famoso, né? Mas quando a pessoa começa a falar, alguma coisa não compatibiliza. A palavra não entra no coração. Fica no ar e você não consegue interagir, não entra no teu coração. E às vezes a gente percebe que é o Espírito Santo te dando discernimento de que alguma coisa não está legal, não está certo. Talvez, aqui nós vamos ver que a gente precisa analisar a profecia, o profeta, e tudo isso entra no discernimento do Espírito. E eu estava pesquisando um pouquinho, para a gente entrar aqui no assunto, sobre o que significa a palavra discernimento. Olha que legal que eu encontrei. Discernimento vem do latim discernere, né, eu acho, que significa você colocar à parte, ou à parte, que significa você dividir ou separar. Aí eu lembrei, acho que eu estou ficando velho mesmo, eu lembrei da época que eu era criança e antigamente o feijão e o arroz vinha um monte de tranqueira junto, né? Vinha lixo, terra, pedra, vinha tudo. E eu pequeno, minha mãe colocava eu sempre para catar o feijão, escolher o feijão e escolher o arroz. O que a gente fazia? Né? Jogava na mesa, não sei se alguém aqui é tão velho como eu, abria o saquinho, derramava na mesa, espalhava, né? E a gente vinha puxando um por um, separando as pedrinhas, separando a areia, vinha galho, vinha tudo junto. Depois a mãe lavava o arroz, o feijão, não era hoje igual, é facinho não, né? Só abrindo, não precisa nem lavar. Mas nessa época, então eu lembrei disso, que esse discernir é mais ou menos isso, é você conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. Também pode ser usado como juízo, para fazer distinção entre várias coisas, que é distinguir. E aí me veio na memória analisar, que é a mesma coisa. Aí eu vi mais interessante ainda. O analisar, ele vem do grego, está aqui o nosso professor aqui, que dá aula para a gente, e que vem de análises, que vem de analien. E aí você divide essa palavra de ana, que significa jogar para cima. E o final da palavra, outra radical, lien, que significa soltar, afrouxar e decompor. Então, analisar significa desfazer e jogar para o alto. E aqui ele remete à seguinte maneira: antigamente, o pessoal da lavoura, do trigo, né?
o trigo in natura, eles escolhiam trigo. A palavra fala muito de separar a eira e jogar e queimar a palha e tal. E eles faziam isso, os agricultores. Eles escolhiam o trigo, quebrava ele, aquela palha soltava tudo. E aí o que se fazia? Jogava numa peneira, mais ou menos isso, e jogava para o alto. Nesse jogar para o alto, o vento leva a palha, que é mais leve, e aqui embaixo caiu os grãos, e aí fazia separação. É mais ou menos isso. Analisar, a gente conferir, a gente separar o que é bom e o que não é bom. O que nós vamos aproveitar e o que nós vamos descartar. Aquilo que vai servir de alimento para as nossas vidas e aquilo que é palha, que vai trazer, né, prejuízo para a gente. E olha só que interessante, que eu encontrei que ainda falando sobre analisar, né? Eu não vou falar aqui de filósofo, mas Descartes, por exemplo, ele escreveu lá na geografia analítica, geometria analítica, que dentro desse, eu não vou entrar no detalhe, você depois pesquisa lá, que você analisar, de resolver um problema é procurar o método, a meta, o caminho e o raciocínio. É você procurar, você caminhar por dentro, pelo aquele assunto, para você encontrar a resolução, para você resolver, para você conhecer e para você distinguir aquilo que você está, o problema que você tem nas mãos. E falando sobre caminho, eu quero entrar no assunto aqui da Bíblia e dizendo que o caminho para o discernimento do Espírito é a palavra de Deus. Ela é o padrão. A palavra de Deus é o cano, não é assim? A vara de bambu que serve de medida, de padrão. Tudo que a gente ouvir, de profecia, de palavra, de tudo que a gente ouvir, a gente tem que testar com a palavra. O que manda é a palavra, não é que o irmão Paulo está falando, não é, você achou alguma coisa esquisita, alguma coisa estranha, vai para a Bíblia, irmão. Se você não tem conhecimento talvez suficiente para você sozinho conseguir discernir, analisar, chama o seu pastor, ele vai te ajudar. Chama o seu irmão que tem um pouquinho mais de experiência, ele vai sentar com você e vai te aclarear o seu conhecimento e a sua ideia. E aí a gente vai se livrando de muitos enroscos pelas nossas vidas, de muitos enganos, de muitos falsos ensinamentos. Craig Keener, nesse último capítulo, nos conta sobre um irmão. Olha só que legal. Eu estava pensando aqui, pastor, até de fazer propaganda desse livro, viu? Eu, mais de 40 anos de crente pentecostal, tenho aprendido coisas demais aqui. Li apenas alguns capítulos, depois eu quero ler ele inteiro mais uma vez, quero ler pelo menos mais umas 2, 3 vezes, para fixar, porque tem muito conteúdo. O senhor mesmo sabe que se fosse falar aqui, daria mais de ano aqui, num assunto aqui, talvez muito mais, porque tem muita coisa boa para ser extraído daqui. Então ele conta uma história aqui no capítulo 10, ele sempre entra, né, com uma parábola, uma comparação, e aqui ele fala que, eu vou resumir, que quando ele tinha 18 anos de idade, ele já tinha um ano que ele estava afinando os seus ouvidos para sintonizar na voz do Espírito Santo, para reconhecer quando era Deus que estava falando com ele. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Eu não sei os irmãos, mas a gente fica com receio, a gente vê tanto escândalo, tanta coisa acontecendo, tanto absurdo, que às vezes Deus está falando com você, mas você fica na dúvida, será que é? E no final a gente acaba extinguindo o Espírito por medo, por temor, por medo de falar coisa que acha que é Deus, mas será que é? Porque é uma linha muito tênue, né? A voz de Deus e a voz da sua cabeça. Então ele estava trabalhando isso, pedindo para Deus ajudar ele, orando, consagrando a sua vida já há mais de ano. E aí ele conta a história que uma nova convertida, ele coloca o nome fictício aqui, eu nem vou falar o nome da mulher que ele colocou, aceitou Jesus lá. E alguns irmãos foram pegar essa jovem e foram discipular ela.
Enquanto isso, nesse período, ele foi para a faculdade teológica, e quando ele volta, ele descobre que essa jovem recém-convertida, ela já tinha desenvolvido mais o ouvido, o ouvir a voz de Deus do que ele. Então ele jovem ainda, quando a gente é jovem não tem muito filtro, né? Ele ficou enciumado, ele falou: como Deus, não é justo? Eu tanto tempo chorando, buscando e tentando descobrir, tentando aprender, e essa daí aceitou Jesus esses dias, nova convertida, e o Senhor já está falando com ela desse jeito mais do que comigo, não é justo. Ele ficou meio revoltado, né? E aí ele conta que passou-se os dias, eles começaram a caminhar junto, e um dia essa irmã, eles foram fazer uma visita num outro discipulado, uma coisa assim, e essa irmã começou a dizer para ele que Deus estava dando umas revelações novas para ela, que Deus tinha falado para ela que nós seremos no futuro como se um Deus, seríamos uma quarta pessoa da Trindade. E aí ele achou aquilo estranho e começou a rebater aquelas ideias, e começou a entrar em conflito, e Deus, durante a madrugada, deu um sonho para ele. Eu vou deixar vocês curiosos para depois vocês comprarem o livro também, para vocês verem a história. Então depois a gente impressa para vocês lerem. Muito interessante. E ele falou assim: Senhor, amanhã eu tenho encontro com eles de novo, um discipulado, e provavelmente a fulana lá, ela vai ter mais revelação do que eu, então o Senhor precisa me revelar alguma coisa também, né? E aí Deus, pela misericórdia dele, falou com ele também. Só que eu acabei não escrevendo aqui. A mulher falou que a Bíblia era um registro útil das revelações de outras pessoas, mas agora ela estava recebendo as suas próprias. E aí, em todo esse sentido, Deus fala assim com ele, ó, dá uma revelação que fala assim, ó: o Pai era uma vez que na verdade o Filho não é o Pai. Ele respondeu que havia orado que seus discípulos também fossem um. Então, entendeu? Ela leu lá que Jesus falou que ele e o Pai era um, e ela entendeu que ela, sendo um, também seria igual a Deus, porque ela fazia parte dessa trindade. E aí Deus revelou para ele o quê? Olha, na oração lá de João 17 e versículo 11, Jesus orou ao Pai para que os discípulos fossem um, como ele era com o Pai. E nem, portanto, os discípulos eram deuses, né? Então ele acabou contrariando essa mulher, aí, essa nova convertida, com a palavra de Deus. No final ela admitiu que estava errada. Mais para frente, 2 anos depois, ela deixou os caminhos do Senhor, se afastou e foi para o mundão depois de conhecer a Deus. Então aí, irmãos, está o perigo dessas coisas. A gente não ter essa experiência, a gente não buscar com verdade, não aprender com aqueles mais experientes, a gente não vir para a escola dominical aprender, a gente não se esforçar, a gente não vir no estudo bíblico. Isso pode causar danos terríveis. Eu quero ler com vocês também, olha só que interessante, Atos capítulo 16 e versículo 16 também. Olha só que coisa linda isso aqui, essas palavras. Atos 16 e 16. Olha o que acontece com Paulo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha só que coisa linda isso aqui, o diabo falando na boca da mulher: esses homens são servos do Deus Altíssimo, olha, e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só.
Isso se repetia por muitos dias, não foi só uma vez não. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, e ele na mesma hora saiu. Vocês veem como é parte importante da nossa vida, de eu e você buscarmos o Senhor diuturnamente, para que Ele nos agracie com o dom do Espírito, com essa maturidade do Espírito, para que a gente tenha esse discernimento, essa visão, essa mente espiritual. Já pensou, seu irmão Paulo, eu estou passando na rua por aí, não vindo para a igreja, alguém, esse aí é o homem de Deus, olha, ele é o homem de Deus, ele prega a palavra, está pregando a salvação, Deus Altíssimo. Eu acho que eu ia levar para a igreja, falar, vamos lá na minha igreja, profetizar lá, porque você está cheio de Deus, talvez fosse eu. Palavras bonitas, palavras de elogio, falar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, mas demônio puro. E como você saber? E a palavra fala que Paulo já estava indignado, porque Deus já tinha colocado no coração, isso não é de mim, isso é espírito maligno. E Paulo repreendeu e acabou arrumando a confusão por causa disso, né? Então, irmãos, que a gente possa buscar o Espírito de Deus, que a gente, humanamente falando, a gente não tem essa condição, não dá. Algumas coisas dá pela palavra, sim, à luz do Espírito Santo, mas essas experiências vividas, essas práticas, é só Deus para nos revelar de pronto, não tem como. Eu já recebi tanta profetada na minha vida, a irmã Sandra, que se eu fosse contar aqui, coisas absurdas, em nome de Deus, dentro de igreja tradicional, igrejas grandes, em nome de Deus, e não era Deus. Também posso contar para vocês muitas experiências que Deus já falou conosco, quantas vezes e nós vimos se cumprir ao pé da letra. Então, são coisas que mexem com a gente, que nos despertam. E no meio pentecostal a gente vê muito isso. A gente é muito zombado, porque a gente vê tantas coisas por aí, tantos absurdos. E essas pessoas que não sabem, não compreendem, ela coloca todo mundo no mesmo balaio e fala que é tudo a mesma coisa, que é tudo picaretagem, que é todo mundo errado, e a gente está junto. Porque eles olham para a gente como sendo todo mundo igual. Nos capítulos anteriores foi falado muito sobre ouvir a voz do Senhor. Agora Greg Keane fala que agora vamos falar da parte menos agradável. Dá para perceber que o clima não fica legal, né? Porque isso é confrontação. Isso é você bater de frente. Isso é você perceber e você fazer como Paulo fez. Talvez não vamos escandalizar, pegar o irmão, expor o irmão no meio da igreja, mas a gente precisa auxiliar. É o que Craig Kingner falou aqui, que ele se sentiu culpado de não ter ajudado essa jovem, de não ter cuidado, de não ter investido, de não ter estudado junto com ela e acabou perdendo-se essa vida. Então nós precisamos nos ater ao discernimento. Não é um assunto muito legal, mas a gente precisa falar. Discernimento não é só para discernir profeta ou profecia. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, lá no finalzinho, antes, quase encostando em Apocalipse. Primeira de João, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, está vendo aqui? Palavra de Deus, não é o livro do Craig Keane, não.
Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito do que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos, irmãos, os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a voz de Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aqui a gente já tem uma boa noção. A gente não pode comer tudo que nos é ofertado, tudo que a gente ouve, não podemos ter como tudo é de Deus. Tem até, desculpa aqui até falar, tem até algumas igrejas que a gente percebe que Deus está longe. Pela palavra, pela condução do culto, pela liturgia, pelo que é ensinado, a gente percebe que Deus passou longe dali. 1 Coríntios 14 e o versículo de número 29. 1 Coríntios 14, versículo de número 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Os irmãos já prestaram atenção que no Facebook agora está um tal de ninguém pode me julgar, né? Só Deus pode me julgar. Isso já é uma desculpa para a gente acender o alerta já. Acender o radar. Ninguém pode me julgar, só Deus. Já está se eximindo, já está parecendo que tem alguma coisa errada por trás. Não fala de mim, você não tem essa autoridade, você não tem esse direito. E a palavra nos fala que nós temos sim, que é dever nosso, julgar esses profetas. Lógico que com sabedoria, né? E discernimento de Deus. Cristãos maduros certamente já vivenciaram imprecisões serem atribuídas ao Espírito Santo ou à Bíblia, como as previsões sobre a volta do Senhor. Já viram isso? Craig Kinner, ele comenta sobre isso. Quantas vezes na história aí nós já ouvimos falar, fulano falou que Jesus vai voltar no ano tal. Teve um aí que vendeu mais de 3 milhões de exemplar aqui, só da primeira vez que ele inventou a história. Ele citou lá 88 itens, que provavelmente, por causa de todos esses itens que ele citou, era o ano que Jesus ia voltar. Então o povo correu, compraram 3 milhões de livros para se preparar, porque Jesus ia voltar. E não veio. Depois, mais para frente um pouquinho, ele foi de novo, falou, não, agora eu me equivoquei na primeira vez, né? Agora Jesus vai voltar. De novo marcou uma data, só que aí não vendeu muito livro não veio de novo. E eu creio assim, que quando um ser humano atrevido se levanta, esses dias teve uma mulher aí, né? Se levantam sem noção desse e marcam a data, eu acho que se fosse o dia dele voltar, ele muda a data só por causa disso. Ele não vai dar honra para ninguém. Se até o filho não sabe, eu vou saber? Jesus vai revelar para mim? Não. Mas tem muita gente que cai. Tem muita gente que acredita. Nos Estados Unidos tem muitas seitas, né? Que eles reúnem o povo. A gente vê triste isso. Reúne o povo e fala, olha, o fim chegou, acabou tudo. E prepara lá um veneno. Aquelas seitas. A gente vê criança, a gente vê adolescentes, jovens, todos tomam aquele veneno e morrem, se suicidam ali,
crendo que é o fim, que é a volta, que tudo acabou. Falsos profetas, meus irmãos, anticristo. E essas ameaças tem aqui perto. Se você procurar, tem seitas de toda sorte, que adivinham, que especulam, que querem ganhar dinheiro com tanto material. O que mais se vende, né, pastor, é Apocalipse, falando sobre as revelações, falando sobre a volta de Jesus, como vai ser e tudo. Irmãos, a gente precisa realmente buscar o discernimento de Deus. E aqui ele fala sobre um outro tópico, críticas de carismático para carismático, de quem acredita no mover do Espírito Santo, no dom do discernimento, para nós que usamos, que buscamos. Então ele está falando de nós para nós, aconselhando, né, criticando. Ele fala que, eu resumi aqui em 3 linhas, revelações baseadas em percepção espiritual, ou em oração, ou em estudo da Bíblia, podem ser equivocadas. Mesmo eu orando, tendo certeza dentro de mim que é Deus, que é Deus, que é Deus, mas eu posso estar errado, infelizmente. E até eu lendo a Bíblia, eu posso interpretar de maneira errada, do meu jeito. Deus me deu um insight aqui, me revelou para mim e sai espalhando. Eu já vi isso, já convivi com isso. Irmão, Deus me falou. Eu já vi, pastor, os irmãos que chegam na igreja, chega no pé do ouvido do pastor, pastor, essa madrugada Deus me deu um sonho, uma revelação, e eu tenho que contar para a igreja. E aí o pastor dá a oportunidade, o cara sobe no púlpito, conta tanta coisa que eu acho que ele dormiu com a barriga cheia, e conta tanta coisa, mas para ele tem certeza que é de Deus aquilo. Às vezes foi coisa da mente dele. Então, o discernimento tem que estar no nosso arcabouço espiritual sempre, uma arma de defesa. O dom do discernimento é como se fosse um escudo para nos proteger dessas heresias, dessas loucuras aí. Eu lembrei-me da professora de psicologia, a Rosângela. Vejam só, irmãos, hoje eu estava comentando com o irmão em casa, vejam só a que pé pode chegar isso. Depois vocês pesquisam o assunto direitinho. Olha só, era dar aula no Mackenzie lá, acho que 18, 16 anos lá, e ela falando para a gente o seguinte, sobre psicologia, aconselhamento pastoral, algumas coisas assim. Ela falou, irmãos, dentro das igrejas pentecostais, e ela já foi de igreja pentecostal, né? E ela falou assim, vocês pasmem, parece que não, mas ela falou, sabe a esquizofrenia? E eu conheço gente assim, crente assim, a Sandra sabe. Tem gente que tem esquizofrenia mais leve, ela consegue conviver com a gente, mas ela tem um parafuso a mais ou a menos. E os irmãos sabem que a esquizofrenia, a pessoa escuta vozes às vezes, e vozes de comando. E dentro de igrejas, tem pessoas nessa situação, que ela escuta vozes, e para ela morre dizendo que é Deus. Eu conheço e já vi. Fala que se você contrariar, você apanha até. Então são coisas absurdas, que parece que, não, você fala, não existe isso, mas existe. E por que eu estou falando isso aqui nessa noite? A gente está estudando um livro que nos traz um pouco de conhecimento, de bagagem, para a gente saber analisar. Eu quero voltar sempre nesse ponto. Analise, irmão, investigue, busque, procure, descubra. Não vá porque está todo mundo indo, porque está na moda, porque a igreja está cheia, está lotada, o bicho está pegando, tem revelação, tem irmãos que chega lá, ora por mim, o irmão acaba de orar, mas e aí, Deus não te revelou nada? É assim, o mundo está assim, e a gente não pode ir por esse caminho. Então que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração, ressoando no nosso coração,
Senhor, me ajuda, me desperta para a leitura, para o estudo da palavra, me desperta para a oração, Senhor. Eu quero orar de madrugada, me dá o desejo que o Teu Espírito Santo possa queimar no meu coração, para que eu me desperte para orar, me concede o batismo do Espírito Santo, os dons a qual nós estamos estudando, porque, irmãos, quando isso chegar para você, antes de te atingir, Deus vai te mostrar, olha, está errado, não é de mim. E você não vai ser enganado por essas coisas. Exemplos de revelações problemáticas. Aqui é uns assuntos também esquisito. Nem toda suposta revelação vem do Espírito Santo. Olha lá, como os primeiros pentecostais, aqui ele dá alguns exemplos, né? Como os primeiros pentecostais acerca da natureza do batismo no Espírito Santo. Então, uns diziam que era a segunda bênção, e outros diziam que era uma terceira obra da graça, uma coisa assim, né? Então a primeira bênção seria a salvação dos pecados, a segunda bênção a santificação e a terceira o batismo no Espírito Santo. Aí os irmãos começaram a brigar, se desentender, não, mas é a primeira, é a segunda, é o terceiro, e alguém afirmou, defendendo os três estágios que havia recebido, que essa pessoa havia recebido uma revelação, uma visão, olha só, na qual o diabo havia instigado a doutrina dos dois estágios, a fim de envolver no movimento pentecostal pessoas não santificadas. Então, coisas absurdas, dizendo que foi removida a santificação, foi o capeta que fez isso, porque não santificando a pessoa e falando que ela já está batizada no Espírito Santo, então ela vai se infiltrar aqui e vai fazer parte da igreja. Então você vê que coisas absurdas. Outra revelação de batismo somente em nome de Jesus. Olha aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disseram que isso aí não valia, era ilegível. Não podia batizar as pessoas em nome do Pai. Tudo isso, irmãos, que foi alguém dizendo que foi revelado, tá? Um tal de um ensino de sabeliano, né? O sabelianismo. E aí nessa época levantou-se um dos primeiros líderes da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, J.R. Flower, e rebateu esse assunto publicamente. No começo as pessoas, ele era sozinho, depois tomaram coragem e foram junto com ele. Deus sempre tem o seu remanescente. Deus sempre tem alguém que ele usa, que ele coloca de pé e fala, epa, aqui não, aqui não. Na igreja aqui nós temos o pastor, o anjo da igreja, que Deus colocou aqui para essas coisas, para nos ajudar, para nos proteger. Chegar aqui e começar com um lero, o pastor vai falar, opa, vem bagunçar na minha igreja aqui não. Então, irmãos, é muito delicado o assunto. Muitos outros erros e culpas, e culpam ainda o Espírito Santo. Já pensou? Irmãos, eu já vi, eu não sei se eu estou saindo fora do assunto, pastor. Eu já vi gente revelando dentro da igreja, chamando a irmã assim, irmã, vem cá, vem cá, vem cá. Irmãos, isso é verídico, eu vi. Vem cá, irmã. Olha, assim diz o Senhor. Eu estou preparando o teu esposo. E a mulher casada com o irmão na igreja, o marido dela sentado do lado. Então são tantas coisas, né? E aí, só que tem pessoas que falam, não, eu sou casado, meu marido está ali. E aí? E quem se enganou? Foi o Espírito Santo? E aí Craig Kinney fala que quando a gente as pessoas culpam o Espírito Santo, quando deveríamos com humildade reconhecer nossos erros e nossas falhas humanas. As críticas injustas
dos não carismáticos aos carismáticos. Agora ele já está falando de um outro grupo de cristãos que não creem nos dons do Espírito Santo, mas critica os carismáticos que buscam, os que desenvolvem, pessoas que não vivem isso, mas de forma muito dura e fria, eles criticam, né? Ele até cita no livro dele aqui, o John MacArthur, que generaliza, tanto ele chega a comparar as seitas heréticas com os carismáticos. Ele chega nesse nível de comparar e de generalizar. Não são irmãos. Então, não considera os pentecostais como irmãos. E aí, Craig Keener, ele faz algumas comparações aqui. Ele cita uma seita chamada The Way International, né? Que eles creem que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E aí ele fala, se essa seita crê assim, aí ele fala que muitos batistas norte-americanos também creem que Jesus vai arrebatar a igreja antes. Aí ele faz essa comparação, ora, se os batistas creem igual a essa seita, então também é tudo a mesma coisa também, a batista também é seita, quando ele faz essa comparação da gente, falando que a gente somos seita também. E ele fala de outra seita também, que nega o arrebatamento antes da tribulação. E aí ele compara a maioria de seminários presbiterianos e batistas que também negam. E aí ele fala, também são seitas? Então, né, ele fala sobre essa crítica, trazendo para a gente a luz de a que pé nós somos comparados com toda esse vexame, essa bagunça que acontece no meio carismático. Acaba denegrindo, escandalizando a igreja do Senhor. Como eu disse aqui, as pessoas acabam, quem olha de fora e não conhece, para eles é tudo crente, é tudo igual e é todo mundo errado. E a gente acaba pagando esse preço. E aí, outro tópico, críticas mais justas aos excessos carismáticos. 9h25, pastor. Já deu, né? Críticas mais justas aos excessos carismáticos. No livro, o mesmo escritor, no mesmo livro, fala sobre excessos de carismáticos na década de 70. Aí, ele dá razão. Vejam só, ele fala que em 1970, alguns ensinavam na periferia, em algumas igrejas carismáticas, olha só, eles faziam as pessoas cuspir demônios demônio de rebeldia dentro de recipiente de vidros. Eles pegavam esses vidros, lacravam e guardavam lá embaixo no porão da igreja. Vê que coisa estranha dentro de uma igreja evangélica. E aí ele critica isso e Craig Keener dá razão para ele. Fala, essas coisas são absurdo, isso não vem de Deus. Esquisitices. E aí ele nos diz que não há nada mais perigoso que alguém convencido que ouviu Deus lhe falar quando não foi. É aquilo que eu já disse aqui. Tem pessoas que têm certeza, morrem dizendo que é Deus e não é, muito perigoso. Chega a ser até mais perigoso do que o próprio diabo, que acaba fazendo estragos terríveis por aí. E Craig Keener nos fala que nós devemos nos posicionar contra. E aí ele traz um exemplo para a gente refletir. Essas pessoas que distorcem a palavra de Deus, falam em nome de Deus, fazem da palavra de Deus a forma que eles querem usar para seu bel prazer, para seu sucesso. E ele pergunta, e se fosse eu e você, uma conversa nossa, e se você ouvisse alguém falando a tua conversa, mas de forma errada? O que você falou, essa pessoa distorcendo e falando aquilo, colocando palavras na sua boca, aquilo que você não falou. Então ele fala assim, no mínimo você ia querer processar essa pessoa. E por que quando a gente, crente, vê uns absurdos desse, nós não nos levantamos em defesa de Jesus?
nós não nos levantamos em defesa do Evangelho. Uma reflexão para nós. Por isso que nós precisamos estar preparados, para quando a gente se deparar com essa situação, a gente chamar o fulano de lado e falar: ó, vem aqui, você está bagunçando o nome do Senhor, e por sua culpa vai sobrar para nós, então pode parar com isso. O propósito dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, até o 14. Nós vamos ler porque o tempo não dá mais. Estar dotado de dons espirituais não garante que sempre ouviremos Deus corretamente. Ele fala sobre Paulo orientando a igreja de Coríntios, né? Que a igreja de Coríntio tinha o Espírito, mas vivia de forma errada. Craig Keener fala que ele não combate, não fala sobre os dons do Espírito. O que Paulo faz, ele é combater os excessos, aquilo que está errado, aquilo que não é de Deus, aquilo que não está na palavra, aquilo que está fora do cânon, fora da palavra. Então, é isso que Paulo fala, é isso que Paulo faz. Ele exorta, mas aquilo que está errado, não querendo extinguir ou sufocar o trabalhar do Espírito na igreja. Paulo repreendia os excessos. E aí a gente finaliza dizendo, como Craig Keener disse, que maior que os dons é o amor. Por mais que seja duro, por mais que seja errado, que a gente esteja vendo coisa errada, a gente tem que exortar o nosso irmão com amor. Tudo com amor. E ele faz a comparação também dos dons do Espírito com o fruto do Espírito. Isso eu achei interessante demais. É que ele fala que tem igreja que não desenvolvem, que não buscam os dons do Espírito Santo, mas nem por isso essa igreja é pior do que uma igreja carismática, de uma igreja pentecostal. E tem muitas igrejas que têm todos os dons do Espírito, e às vezes é problemática, né? E aí eu vou ler a conclusão para encerrar, pastor. Craig Keener encerra voltando ao início do livro, já que é o último capítulo, né? Deus nos deu o Espírito para que tenhamos Deus habitando dentro de nós, para que desfrutemos de um relacionamento íntimo com Ele, em vez de viver com nossas próprias forças. Lembra que eu falei? Com as nossas próprias forças nós não temos capacidade para isso, e sim através do relacionamento com Deus. Dependemos de Cristo que vive em nós. Nós que almejamos, e aí tem os versículos aqui, Gálatas 2:20, nós que almejamos conhecer Deus de modo mais próximo, devemos ouvir a voz do Espírito, que revela Jesus Cristo, o Senhor que morreu para nos tornar um só corpo. Também devemos avaliar o fruto do Espírito, que revela o caráter de Deus em nós. Devemos depender do poder do Espírito para o evangelismo e para a edificação de nossos irmãos em Cristo. Deus nos concedeu o Espírito para que, em tudo que fizermos em nossa vida, dependamos dele e não de nós mesmos. Busquemos a Deus em oração para que nos conceda uma capacitação mais profunda e confie que Ele não nos rejeitará. Amém?